e que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você continua crendo que o Senhor Jesus tem o poder de curar? Você continua crendo que uma oração pode mudar tudo? Amados, eu continuo crendo que uma oração tem o poder de mudar tudo, que uma oração pode sim gerar milagres. Eu continuo crendo no que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Sabe o que acontece? O porquê que muitas pessoas não vivem o sobrenatural? E eu digo a vocês, é difícil. É muito difícil. Por quê? Acabamos ficando refém do que estamos vendo, e isso em qualquer área da vida. E também do que estamos ouvindo. Quando você vê inchar, quando você passa a mão e sente que ali tem um nódulo, e você vai fazer exames médicos e o médico vem com o diagnóstico, nossa, não ficar refém do que você está vendo e ouvindo é extremamente difícil. Mas só vive o milagre quem para de ver e ouvir e passa a viver por vista. O porquê de sempre falar algo da palavra, algo de Deus? Porque a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então eu venho pregar sim que o meu Deus cura, que o meu Deus é maior do que a sua enfermidade, que o meu Deus é maior do que o seu câncer. Mas só vai viver o milagre quem de fato despertar a fé. E eu sei que despertar essa fé não é fácil, por isso eu estou aqui de alguma forma tentando ajudar, de alguma forma tentando somar minha fé com a sua fé, de alguma forma aqui para poder somar em oração com você. Amados, não se renda, não fique cativo dessa doença, não fique cativo desse diagnóstico. Deixe o meu Senhor Jesus dar a última palavra. Ele tem o poder de mudar a sua vida, o poder de curar. A Ele pertence o poder. Ele é o alfa, Ele é o ômega. A Bíblia diz que o meu Senhor é onipotente. Nesse momento da oração, tenha isso em mente, tenha isso no seu coração. Ele é onipotente. Onipotente significa pode todas as coisas. Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Fé. Tem que ter fé. Em Mateus capítulo 13, verso 58, Jesus estava na sua cidade natal. E quando as pessoas o viram, mas vem cá, não é esse aí filho de Maria, de José o carpinteiro? Eu conheço o irmão dele, tá? Eu conheço. E por ver que Jesus era local, por ter alguns crescido com ele, isso humanamente falando, quando ele começou a pregar, a multidão, ao invés de dar atenção, a multidão simplesmente se afastou. E o verso 58 diz que ele não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade. Meu Deus, que haja fé no vosso coração, que haja confiança no Senhor. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que tem um galardão. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Amém? No Evangelho de Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz assim. E olha essa passagem aqui, enquanto eu estava aqui refletindo sobre esses versos, algo me chamou a atenção. Tem muita gente que não vive o milagre porque é orgulhosa. Quando vai se aproximar do Senhor, chega em tom imperativo, em tom de exigência. Ei, nunca se esqueça quem você é e quem Deus é. Nós somos pó da terra e Ele segue sendo todo poderoso. Sai para se aproximar do Senhor. Olha só a postura desse homem aqui, olha só essa narrativa. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E o interessante é que Jesus vai dar atenção ao homem que estava com a sua vida por um filho. Olha a sequência. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser,
pode me purificar. Irmãos, Jesus poderia ter ignorado esse clamor. Jesus poderia ter ignorado essa adoração. Contudo, Jesus para e dá atenção. O verso 3 diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. A cura dele foi instantânea. Amados, a lepra é um mal terrível. Ela desfigura a pessoa, desfigura o rosto, desfigura o corpo. Ela começa a mutilar de forma lentamente uma pessoa. Na época de Cristo, nessa época aqui, era uma coisa terrível. As roupas tinham que ser jogadas fora, casas tinham que ser destruídas, porque a lepra era altamente contagiosa. Hoje, com o nome de hanseníase, com tratamentos, com medicamentos, eu conheci pessoas que eram refém dessa doença, mas a gente se aproximava de forma natural, porque há recursos, mas naquela época somente um favor de Deus. E talvez o que você esteja vivendo hoje seja também a dependência de um favor do Senhor. Eu creio que hoje, nesse momento, meu Deus te toca e esse mal há de ser arrancado. Tem que ter fé. Eu quero muito continuar orando por você. Aqui, amados, é só alguns minutos. Eu tenho a minha vida, os meus compromissos, aqui só fico alguns minutos. Mas nas brechas do dia, eu quero também orar por você de alguma forma. Aqui tem muitos nomes e hoje eu quero poder colocar o seu. E é um caderno para a vida. Eu oro por muitas áreas aqui. E eu quero todos os dias estar orando pelas portas abertas, pela provisão, pela cura, pela libertação, pela transformação, pela salvação, por você e pela sua família. Vamos falar com Deus? Amém? Pai, eu continuo crendo que o Senhor se importa e que o Senhor nos ama. Senhor, talvez já tenha diagnóstico, talvez já tenha desconfiança, talvez já tenha medo de confirmar as suspeitas. Senhor, mas de uma coisa eu sei, que o meu Deus é maior do que as doenças, que o meu Deus é maior do que as enfermidades, que o meu Deus é maior do que esse mal. Pai, o que vou fazer aqui é um ato bíblico, é um ato de fé. Senhor, nesse momento eu estou somando a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher. Estou somando em oração, pois eu creio que uma oração a Ti, Senhor Jesus, tem o poder de mudar tudo. Oh, glória! Eu sinto aqui o Senhor Jesus, irmãos. Senhor, toca nessas vidas, que elas sintam a Sua presença. Enche esses corações de fé nesse momento. Pai, eu não sei qual é o nome do mal que essa pessoa tem. Eu vou chamar de mal, de doença. E eu quero, meu irmão, que você apresente a Deus pelo nome que você tem. Você vai expor para Deus o que você tem. E vai dizer para Deus que esse mal não pode com o nome dele, não pode com ele. Diga que Deus é maior do que a sua enfermidade. Diga que Deus é maior do que essa doença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, talvez seja câncer. O câncer é uma doença maligna. Senhor, o câncer dá desde a cabeça à planta dos pés. O câncer dá nos ossos, dá no sangue, dá nos órgãos, dá na pele. Meu querido, o câncer é uma praga, é um mal que tem destruído vidas, que tem ceifado vidas. Mas, Senhor, na vida dessa mulher, não. Senhor, eu oro para que ela não tenha que retirar nada do corpo dela, nenhum órgão. Que ela venha ter os seus seios preservados. Que não venha precisar de químio, radioterapia, não, meu Pai. Senhor, essa mulher, eu creio que se ela está hoje aqui em oração comigo, é porque o Senhor ainda tem um propósito, planos para poder concluir na vida dela. De igualmente na vida, Senhor, desse meu irmão, dessa pessoa. Pai, o câncer é terrível, o câncer não poupa a idade. Tem crianças com câncer. Senhor, idosos com câncer. Adolescentes, jovens com câncer, vivendo uma vida restrita, uma vida de limitações. Pai, eu creio que isso pode acabar agora. Senhor, eu digo assim com fé, porque o meu Cristo tem todo o poder. Mateus 28, verso 20, oh glória, aqui eu fico ousado mesmo, irmão, porque eu sinto a presença do Senhor. O meu Cristo disse assim, que todo o poder Ele tem nos céus e na terra, e que os sinais hão de seguir os que creem.
Me deixa somar nesse momento a minha fé com a sua fé. Pai, Senhor, tem uma família orando por alguém agora. Oh, glória. Senhor, eu quero somar minha fé com essa pessoa. Senhor, toca, meu Pai, assim como o Senhor tocou nesse leproso, dizendo, sim, eu quero ser curado desse mal, e esse mal sumiu na hora. Meu Pai, que esse nódulo possa sumir, oh glória, que esse caroço possa sumir. Você tem fé que nesse momento esse mal está deixando a sua vida? Eu tenho fé. Eu tenho fé que o meu Deus nesse momento está te operando, está te curando. Senhor, eu repreendo sim esse câncer, independente do local que ele nasceu. Eu repreendo essa dor na coluna, eu repreendo essa dor de cabeça que não passa, eu repreendo essa perca de visão, eu repreendo, Senhor, essa perca de audição, eu repreendo esse mal da Alzheimer, eu repreendo, meu Pai, esse problema renal, esse problema cardíaco, esse problema da perda de mobilidade das mãos, Senhor, das pernas. Eu repreendo esse mal agora em nome do Senhor Jesus. Pai, manifesta a tua glória na vida deste homem, desta mulher, desta criança, deste adolescente, deste jovem, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero fazer uma oração também especial pelas minhas irmãs que se encontram vivendo um momento sobrenatural da vida, que é da gestação. Dentro desse ventre é uma criança sendo gerada, um menininho, uma menininha, e eu repreendo agora toda doença hereditária, toda maldição hereditária, toda deformidade, ó Pai. Senhor, toda demência, e abençoa essa criança que está por vir. Pai, essa criança há de ser a alegria desta mulher, deste casal, desta família. Eu oro pela cura, porque o meu Deus tem todo o poder sobre a enfermidade. Eu creio que para o meu Deus nada é impossível. Visita, Senhor, os nomes anotados aqui nesse caderno e manifesta tua glória. Eu creio que hoje, Senhor, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, neste momento, Senhor, é o momento em que vidas estão sendo curadas, vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo impactadas pelo teu poder. Pai, eu creio que o meu Deus tem todo o poder em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus sim possa te curar e manifestar a glória dele sobre a sua vida. Amados, você vai viver a cura, eu tenho fé. Eu creio que o meu Deus cura. Mas quando você constatar, confirmar que foi curado, por favor, volte e testemunhe. Você vai nutrir a minha fé e você vai nutrir, despertar a fé de muitos que estão vivendo o momento da doença. Eu creio que para o meu Deus nada é impossível, que o meu Deus é maior do que essa enfermidade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Fé e esperança sempre. Paz.